35 filmes nacionais a R$3 nessa segunda-feira, dia 7 de novembro. Nós vamos? É claro que nós vamos. É isso mesmo, telespectadores do YouTube. Nessa segunda-feira, dia 7 de novembro, as salas de cinema Cinemark estarão realizando uma ação que se chama Projeta Brasil, onde os filmes nacionais circulam aí nas salas com entrada a R$3, independente se você pagar meia, se você pagar inteira. Eu, como amo o cinema nacional, separei 4 filmes que eu ainda não assisti dessa lista, lembrando que a lista é maravilhosa, densa. Eu vou comentar um pouquinho sobre essas 4 dicas interessantíssimas. O primeiro filme dessa lista de 4 sugestões aí que eu passarei para vocês é o longa-metragem Menino 23, dirigido pelo documentarista Belisário Franca. A história é baseada no seguinte: o historiador Sidney Aguilar estava dando sua aula e apresentou para a classe o símbolo da suástica. Ele foi interceptado por uma aluna que virou e falou assim: professor, eu conheço esse símbolo tá lá na minha casa, num monte de lugar, eu já vi esse símbolo, eu tenho certeza que eu já vi esse símbolo. E aí o professor começa uma pesquisa ali, instigado, intrigado pelo tema. Ele descobre que essa casa, enfim, os arredores dessa propriedade, era uma das casas onde os donos dessa propriedade ainda compravam crianças no final do século XIX para o século XX para escravizar. O número 23 é um número de um dos garotos que foram catalogados na época, no episódio se passado aí nessa chácara. E o filme ele é uma mistura de memória, de história oral aí desses personagens que foram entrevistados, que tiveram sua infância roubada, com a história contada em H maiúsculo, que o Brasil ainda silencia esse tema que foi a escravidão, uma história que é nossa, uma história que precisa ser revista dia a dia. E eu acho que, além de tudo, esse filme é importante, principalmente considerando essa onda conservadora insana que o mundo tá passando, né? Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Nota 9, segundo o IMDb, então é um filme imperdível. O segundo filme dessa lista é o longa-metragem dirigido pelo documentarista Marcelo Mesquita, se chama Para Todos. A história é baseada no seguinte: a produção do documentarista acompanha 4 equipes de paralímpicos, atletismo, futebol, natação e canoagem em 6 países. E aí ele começou a perceber que, na verdade, ele não queria só falar sobre o esporte, sobre os desafios desse esporte para esses atletas, mas ele queria se aprofundar nas histórias de vida desses atletas. O filme é mesclado aí de histórias emocionantes, de superação fodida. Inclusive tem um personagem que parece que um Big Brother. Eu acredito que Deus não errou quando me fez deficiente visual. Ele simplesmente entregou os olhos para alguém que estava do meu lado. Quando eu preciso, eu só peço emprestado. Eu sei que seria diferente se eu ganhasse uma, né? Eu acabei conquistando 9, e aí o peso muito maior. Às vezes, as pessoas acreditam mais em mim do que eu próprio. Meu chapa. Você achando que ia mostrar os cadeirantes tudo bonitinho. Olha que lindo esse mundo. Chapa é quente, filho. Em uma das coletivas de imprensa, o Marcelo Mesquita comentou que ele sempre gostou dessa temática esporte. Inclusive, ele já tinha acompanhado alguns atletas nas Olimpíadas de Londres, mas que uma das coisas que levou ele a trazer esse tema de atletas paralímpicos foi a falta de visibilidade para esses atletas, né? E também a hipocrisia que a gente vive quando se fala em campanhas de inclusão e de colocar essas pessoas numa sociedade onde praticamente a gente não tem espaço para eles, né? Então é um filme bastante emocionante. Eu acredito que, mesmo sendo um documentário aí mais popzão, deve trazer histórias bem bonitas. Nota 8, segundo o IMDb. O terceiro filme dessa lista é um romance, mas não é um romance muito mamãozinho com açúcar não, que traz aí a última produção cinematográfica do ator
Domingos Montaner, contracenando com a atriz que eu amo, a fofa da Denise Fraga. É o seguinte, por que eu falo que não é um mamãozinho com açúcar? Apesar da nota do IMDb ser baixa, 7,5, baixa, assim, relativamente baixa, o filme ele traz 3 características muito interessantes que são costuradas através da memória da protagonista. Tempo, transformação e adaptação é o pano de fundo desse filme que traz a Super São Paulo como um cenário incrível, um cenário louco, cheio de referências incríveis. Quem gosta de São Paulo vai se identificar muito com esse filme. E assim, o casal está se separando depois de 20 anos de relacionamento, a filha vai estudar fora, e aí eles estão loucos, não sabem lidar, a profissão deles está meio em decadência, ela, arquiteta, que meio que está quase desistindo do trabalho para procurar casarões tradicionais em São Paulo, para serem derrubados, serem ali construídos prédios, então rola ali uma temáticazinha então, de especulação imobiliária, e ele, jornalista de impresso, que tá o quê? Ficando sem emprego, porque o impresso tá acabando, né, gente? Rolou uma identificação forte aqui. No meio disso tudo, eles, enfim, estão se separando, compram um apartamento de frente para o outro. Que ótima ideia, né? Não sei se isso acontece só em filme, mas eu acho que é a vontade ali de se separar, mas aquela coisa, tipo, será que eu vou fazer isso da minha vida? Então, o filme, ele tem a questão geográfica de São Paulo muito forte, traz uma trilha sonora fofa, que acompanha o tempo inteiro o filme com um violãozinho bem gostosinho, assim. É um filme pra assistir, ok, a 2, ou sozinho e ser feliz, né, gente? Afinal de contas, um romance nunca é demais. Cada apartamento dessa cidade conta mais de uma história. Se em cada prédio morar mais ou menos umas 50 pessoas, você já imaginou quantas histórias cabem nessa cidade? Fábio, essa poltrona deve ter vindo por engano. A poltrona da minha mãe. Você odeia? Eu adoro. Ana, deixa essa poltrona aqui. Agora, todo fim de semana, a gente vai fazer um programa diferente. Manu! Oi, Fábio! Oi, Manu! O combinado é não gritar na janela. Acho que foi bem! Passou! Liga! O último filme dessa lista tem nota 6, de acordo com o IMDb, e é intitulado A Lua em Sagitário. Eu gosto de filmes adolescentes, e esse filme tem uma temática adolescente forte, uma linguagem adolescente. Quando eu penso em filmes assim, eu sempre penso em Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Antes que o Mundo Acabe, As Melhores Coisas Deste Mundo, Os Famosos Doentes da Morte. Eu amo esses filmes com uma característica um pouquinho independente, que é produzido aqui no Brasil. E é o seguinte, o filme ele também tem aí uma pegada meio romântica, mas com um paninho de fundo, um pezinho ali, uma temática interessante que é a luta de classes. O casal é formado por uma guria que é filha de um comerciante que detesta gente que ocupa, e ele faz a linha ali militante, tranquilão, de boas. Os dois se apaixonam quando se conhecem numa lan house chamado A Caverna. Eles moram aí numa cidade fronteira entre Brasil e Argentina, e aí começa o romance. Quando eles pegam a moto, vão passear no meio de uma floresta, eles encontram um casal bafo de bicho grilos que é simplesmente interpretado por Serguei Iel, que maravilha, que faleceu este ano, mas é uma mulher que eu admiro a trajetória cinematográfica televisiva no Brasil, né, gente? Enfim, a trilha sonora fica por conta de Malu Magalhães, Tulipa Ruiz. É um filme fofo pra assistir numa segunda-feira a R$13, né? Mais que vasta e uma flor não cabe ao verso meu amor. Vocês têm criação aqui? Aqui é a terra que nos cria. Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei. Eu te amo, tá? Tá. Não muda nada pra mim se ele é sem terra ou se ele é filho do Amandio. Eu fico triste que ela mentiu pra nós. Essas foram as minhas 4 sugestões que tentarei, inclusive, estar indo assistir nesta segunda-feira, 7 de novembro. E, além desses, também tem os filmes que eu já tinha assistido, aí entre eles Aquários, que é um filme sobre especulação imobiliária no Rio de Janeiro, que traz a grandiosa, maravilhosa Sônia Braga como protagonista. Um filme que envolveu bastante publicidade e também algumas polêmicas no tapete vermelho. Além dele, tem a coprodução Brasil-Canadá, quase vou abrir aqui, Zoom, que é uma animação misturada com live action. Uma e só uma produção, a produção mais recente da diretora Ana Mullert, que ano passado foi aclamada pelo filme Que Horas Ela Volta. Mas só falta uma amarração final, segundo a minha humilde opinião sobre cinema nacional.
Nise, o Coração da Loucura, filme que vale muito a pena, um dramão fudido, inspirado na história real de uma psicanalista, Imunducão, estreado pelo Lázaro Ramos, uma história interessantíssima de ação. Adoro quando o brasileiro resolve fazer ação, porque sempre fica meio, sabe, vida louca. É isso aí. Essas foram as 4 sugestões de filme para o Projeta Brasil, ação realizada pelo Cinemark nesta segunda-feira, 7 de novembro. A gente se vê lá, claro que a gente se vê lá. Beijos.